Muito bem, senhores. Então, pronto. Então, galera, olha só. O que nós vamos fazer hoje? Nós vínhamos estudando a equação de Schrödinger em uma dimensão. A gente aplicou essa equação para um poço infinito, certo? Ou seja, uma partícula confinada numa dimensão apenas, com barreiras de potencial de tamanhos infinitos. E aí a gente viu que, nesse caso, só existe função de onda dentro da barreira. Pronto. Fora da barreira, a função de onda é zero. Então, isso quer dizer que não tem probabilidade da gente encontrar ela fora dessa barreira. É óbvio que isso é uma idealização, né? é uma construção, primeiro porque em uma dimensão não faz sentido você falar de uma partícula presa em uma dimensão. Isso não faz o menor sentido. Outra coisa, um potencial infinito, ele também é um potencial que não existe, né, na natureza. Você pode aproximar barreiras muito grandes, mas infinito, cara, já é uma forçação de barra muito grande. Quando você considera, então, um poço de largura finita, ou seja, com um degrau, aí você vê que existe uma probabilidade da partícula ser encontrada fora do poço, coisa que não acontece na física clássica, né? Uma bolinha dentro de um morro, de um vale, ela só pode oscilar ali dentro, né? Se ela tiver energia suficiente para sair, tudo bem, mas se ela não tiver energia suficiente, ela oscila ali dentro e não sai. Não existe probabilidade nenhuma de você encontrar ela fora daquele poço, a não ser que você dê uma energia suficiente para ela pular aquela energia potencial que a gente chama de MGH, certo? Na física quântica, não. Você vê que uma grande diferença já. Então, a gente tem uma teoria capaz de fazer previsão teórica para coisas que estão fora do poço. E é o que você vê isso em laboratório, nos experimentos, né, e tal. Tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer coisas um pouco mais reais, assim. Eu vou pegar a equação de Schrödinger em uma dimensão, nós vamos expandir isso para 3 dimensões, que é o nosso mundo espacial, né? A gente mora no mundo espacial com 3 dimensões. A 4ª dimensão é o tempo, mas espacialmente falando, nós vamos lidar com 3 dimensões. Beleza? E aí vocês vão entender por que é importante, mesmo que não tenha aplicação física, você estudar uma dimensão primeiro, porque quando você tem a solução de uma dimensão, você consegue extrapolar isso para outras dimensões, né? Vocês vão entender isso porque no meio do caminho. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá aqui. Muito bem. Então, vamos lá, galera. Então, hoje a ideia é equação. Cara, eu acho que hoje eu vou usar toda essa tela aqui, porque eu vou fazer as equações ficarem grandes. Então, equação do senhor Schrödinger. Em 3 dimensões. Opa. Aí vocês vão ver que, cara, fez para 3, você faz para 2, você faz para 1, se quiser faz para 4. Em 3 dimensões. Beleza? A extrapolação, ela é livre. Então, vamos lá, galera. Em 3 dimensões,
o que acontece? Imagina a partícula solta em 3 dimensões, a partícula livre. Ela tem energia cinética, né, pelo simples fato dela estar ali existindo, ela tem alguma velocidade. Em relação a algum referencial, por exemplo, ela sempre vai ter alguma velocidade. Essa partícula pode se mover agora em 3 dimensões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora o momento linear dela, que é aquele mv, né, ou se você quiser escrever isso como o h cortado k, vocês têm que lembrar que agora esse momento linear também tem 3 componentes. Então, o momento... Eu não vou escrever tudo, não, senão vai ficar muito grande. Mas a ideia aqui é o seguinte. O momento linear... dessa partícula em 3 dimensões, esse momento também vai ter 3 componentes. Então, o nosso P vetor vai ter uma componente no eixo X, uma componente no eixo Y. Então, eu vou escrever só. Ele vai ser um PX na direção Y, mais um PY na direção J, mais um PZ na direção K. Até aí nada demais, né? Só que se ele tem todas essas componentes, então a gente tem que mudar um pouco a energia cinética, né? Energia cinética. Então, vocês lembram que a energia cinética era aquela historinha assim, ó. Deixa eu botar de preto mesmo. Eu chamava de K. Isso era 1 sobre 2m vezes o P ao quadrado, que é o momento linear da partícula, né? O P ao quadrado. Só que agora nós temos 3 dimensões. Se eu tenho 3 dimensões, eu vou ter o produto de P vezes P, como as componentes são todas perpendiculares, né? Então vai ficar px ao quadrado mais py ao quadrado mais o pz ao quadrado. Então, essa energia cinética, eu não sei se vocês lembram, mas lá no caso unidimensional, a energia cinética era só P quadrado sobre 2m. Não era isso? E quando a gente faz aquela troca de P era igual a H cortado vezes K, né? E agora, esse P, ele relaciona com a energia cinética, né? Que era, no caso, uma partícula livre, a energia total. Lembra que o P, ele era raiz, né? De 2m vezes E. Tudo isso era igual a H cortado K. Agora você tem que tomar cuidado que esse P, existe um Px, existe um Py e existe um Pz. Aí a gente montou a equação de Schrödinger toda, galera, usando essa informação desse H cortado K. Agora nós vamos usar essa informação para construir uma função de onda, uma equação de Schrödinger, uma função de onda em 3 dimensões. Tá? Eu não vou fazer os passos todos de novo, porque é desnecessário. Mas a gente pode já lembrar o seguinte, ó, equação de Schrödinger. Bom, espero que vocês lembrem o caso unidimensional. Ele era assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes uma derivada segunda, acho que a gente usava a derivada total, né?
de uma função de onda psi de x. Opa. Dx2. Não era isso? Mais um termo que tinha aqui, eu vou botar assim, ó, mais um potencial U de x vezes o psi de x, tudo isso era igual à energia total do sistema vezes o psi de x, não era isso? Essa era a função, galera, independente do tempo. Independente do tempo. Qual era a equação dependente do tempo? A equação dependente do tempo, a diferença é que aqui aparecia um IH cortado, no lugar da energia, e esses psis de x, na verdade, eram um psizão de x e t. Tá? Essa é a diferença entre a parte dependente do tempo e a parte independente do tempo. Vocês estão vendo que aqui aparece uma derivada segunda em relação a x? Então, quando eu tiver três dimensões, tem que aparecer uma derivada segunda em relação a y, em relação a z. Tudo bem? E o nosso potencial, o de x, ele agora é um potencial que depende de x, de y, de z. E a nossa função psi também depende de x, de y, de z. Então, a simetria ela é muito próxima. A gente não precisa fazer todo aquele caminho de novo, porque é falar do mesmo, né? É acabar falando do mesmo. Então, como é que ficaria a equação de Schrödinger? Primeiro, dependente do tempo. Ficaria assim, ó, menos o h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica, então, aí vem todas as derivadas. Antes só tinha derivada em x, porque era unidimensional. Agora você vai ter a derivada em x, precisão de x, y, z e t. Tá, vou fazer primeiro da que depende do tempo, depois a gente faz a estacionária. Dx2, certo? Mais a derivada em relação a y, desse precisão de x, y, z e t, mais a derivada segunda em relação a z, x, y, z e t. Beleza? Aí vem a outra parte que é o potencial, né? Vou fazer aqui embaixo, mais o 1. Agora, ele depende de x, de y e de z, vezes a nossa função de onda, x, y, z e t, certo? Isso tudo é igual ao i, h cortado. E aí aparece uma derivada temporal, tá, galera? Essa é a diferença também da parte independente, da parte dependente do tempo. Aparece uma derivada temporal aqui, ó, d psi dt de x, y, z e t. Pronto. Vocês estão vendo que é a mesma equação. Só que a diferença é que ao invés de aparecer uma derivada numa direção, você vai aparecer derivada em todas as direções. E a sua função agora depende das três dimensões, e o u depende também das três dimensões. Então como é que ficaria a equação independente do tempo? Vamos lá. A equação independente do tempo, vou trocar aqui de coisa. Independente
independente do tempo. Ou seja, aqui calcula os estados estacionários, né? Independente do tempo. Galera, não muda nada. Tá? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí tem aqui as derivadas, né? Então, d2 dx2. Só que agora aparece um psi minúsculo, que depende só de x, y e z. Ou seja, não tem mais a dependência temporal. Mais d2 dy2 do psi de x, y, z. Mais d2 dz x, y, z. Certo? Aí o resto, né? A parte energética. Então, mais 1 de x, y, z, vezes o nosso psi de x, y, z. Tudo isso igual a energia, que é E vezes o psi de x, y, z. Pronto, essa aí é a nossa equação independente do tempo. E aí vocês lembram que a relação é, vou botar assim, ó, a relação é o psizão de x, y, z e t. Isso nada mais é do que o psi minúsculo x, y, z, ou seja, a parte estacionária, vezes a parte temporal. E a parte temporal, galera, é aquela, né? Exponencial de menos i, vezes a energia, vezes o tempo, dividido por h, cortado. Tá bom? Aí você fala, professor, e agora para a gente normalizar isso? Então, vamos lá. A normalização é dada pelo quê? Aí você lembra, o que, que era normalização mesmo? Vou botar aqui no cantinho, né? A normalização era quando você integrava o módulo quadrado da sua função psi de x em todo o espaço, ou seja, de menos infinito até mais infinito, isso tem que dar 1. Né? O que, que isso significa? Significa dizer que você está dizendo o seguinte, olha, existe uma probabilidade de 100% de eu encontrar essa partícula em algum lugar do universo. Ela tem que estar em algum lugar do universo. Eu estou indo de menos infinito até mais infinito. Só que agora nós estamos fazendo a ideia em 3 dimensões. Qual é a diferença de fazer isso em 3 dimensões? Em 3 dimensões, a gente está procurando em x, em y e em z. Então, eu tenho que integrar em dx, em dy e em dz. Ok? Então, nossa condição de normalização agora é o seguinte, ó. Integral da nossa função psi... Eu vou pegar o estado estacionário, tá? De x, y, z, tomar o quadrado dela, e eu vou integrar em dx, eu vou integrar em dy,
Não sou eu. Eu vou integrar em dz. E tudo isso vai dar 1. Beleza? Esse 1, galera, é o que corresponde à normalização, porque isso aí vai dar o 100%. E esse dx, dy, dz, não se espantem. Esse dx, dy, dz nada mais é do que a unidade o elemento de volume, né? Esse é o dv. É o dx, dy, dz. É o cubo, é o elemento de cubo, não, de, sei lá, um pequeno retângulo lá que você pode fazer essa conta. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer então agora? Nós vamos aplicar, igual a gente fez no passado, nós vamos agora fazer uma aplicação. Qual é a aplicação, galera? A primeira aplicação que nós fizemos não foi uma partícula presa num poço infinito. Agora nós vamos fazer uma aplicação de uma partícula presa na caixa de paredes, digamos, não paredes infinitas, que agora não faz sentido, mas energia potencial fora da caixa é infinita, tá? Eu vou escrever isso aqui para vocês, então. Partícula em uma caixa tridimensional. Opa. Pronto, eu vou escrever algumas coisinhas aqui. Ó. O que é uma partícula numa caixa tridimensional? Na versão unidimensional, vocês lembram que fora da caixa a energia potencial era infinita e dentro do poço lá, do poço infinito, a energia potencial era zero. O que isso quer dizer? Que dentro do poço, na versão unidimensional, dentro do poço a partícula era livre. E fora do poço, ela não consegue acessar. Tá bom? É a mesma coisa aqui, galera. Então, eu vou escrever isso. Ó. Como na versão unidimensional, dentro da caixa, então, dentro da caixa, a energia potencial que depende das três componentes, ela é zero, assim como lá na parada unidimensional, né? Mas ela é infinita fora dela. Infinita fora da caixa. Tudo bem? Até aí, nada demais. Até aí, nada demais. E aí, o que você pode falar da função de onda, então? A função de onda fora da caixa é zero. Então, logo, fora da caixa, a nossa função de onda x, y e z
é zero. Assim como na versão unidimensional. É igual, não estou fazendo nada rigorosamente, galera, nada de novo. Nada de novo. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a conta dentro da caixa. Por quê? Porque dentro da caixa é onde está o meu problema. Então, vamos lá. Ó. Dentro da caixa, o que nós temos dentro da caixa? Vou trocar de cor aqui e escrever a equação do senhor Schrödinger. Então, lembrem que dentro da caixa o U é zero. Então, vai sumir o termo que tem U, vai ficar assim, ó. Menos H quadrado sobre 2M, que multiplica, de novo, as derivadas D2, dx2, vezes o psi. Vou botar aqui só para a gente se acostumar, tá? X, Y, Z. Mas existe um operador, galera, que representa tudo isso, tá? Eu não sei se vocês já viram, mas esse operador é chamado de Laplaciano. Eu vou escrever com ele só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. D2, Y2, aí tem um psi aqui de X, Y, Z. Vocês vão ver isso muito quando vocês fizerem teoria eletromagnética. Vocês vão lidar muito com isso, porque lá é função de onda, né? Equação de Maxwell é função de onda. Então, normal. D2 vezes Z2 do nosso psi X, Y, Z. Não temos o termo com 1, então a gente vai direto para igual E elevado ao psi X, Y, Z. Então, só a título de curiosidade, vou até trocar de cor aqui, ó. Existe um cara chamado Laplaciano. Vocês lembram que tinha um divergente? O divergente não é o nabla, que é o triangular de cabeça para baixo? Então, quando você toma o divergente vezes o divergente, você está pegando as derivadas parciais x, y e z e multiplicando entre elas, né? Como são perpendiculares, os termos cruzados somem. E aí você vai ter um cara chamado Laplaciano, que é o divergente ao quadrado, digamos assim. E aí você poderia escrever essa equação assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. O Laplaciano de psi x, y, z. Tudo isso é igual a energia vezes o psi x, y, z. É a mesma coisa, sacou? Só que eu tô absorvendo todas essas derivadas dentro desse símbolo chamado Laplaciano, em homenagem ao Laplace. Né? Só que aqui agora eu preciso dessa equação abertona. Essa equação abertona ela vai ser importante para a gente agora, porque ela vai nos trazer algumas informações. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Como é que a gente resolve, então, aquela equação lá de cima, galera? Uma das formas de resolver é a gente fazer a técnica da separação de variáveis. Isso é muito comum aqui na mecânica quântica. A sua função psi de x, y, z, ela pode ser separada num termo que depende só de x, o outro que depende só de y, e o outro que depende só de z. Isso vai ser importante quando a gente for lá para o átomo de hidrogênio. Porque lá no átomo de hidrogênio, pensem, você tem uma simetria esférica. Então, é uma caixa esférica. Então, é uma esfera. Então, não vale a pena você usar coordenadas retangulares, x, y, z. Então, você vai ter que usar as coordenadas esféricas, r, θ, φ,
Isso dá um pouquinho de trabalho matemático, porque você tem ali umas derivadas de R, de θ e de φ, né, que são mais, não são tão simples. Mas da mesma forma, você vai pegar uma equação que depende só do R, uma equação que depende só do θ e uma equação que depende só do φ. Então, e aí você vai fazer suas contas, né? Então, depois a gente mexe com isso, mas aqui a ideia é fazer, então, a separação de variáveis. Separação Que separação de variáveis? Esta aqui, ó. Eu vou chamar o psi, opa, o psi de x, y e z. Eu vou falar que é uma função que depende só de x, uma outra função que depende só de y e uma outra função que depende só de z. Tá bom? Isto é separação de variáveis. Eu estou separando uma função em três independentes. Tá bom? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai substituir isso, galera, lá na equação de cima, tá? Só que vamos adiantar algumas coisas, ó. Se eu substituir dentro desse psi, desse primeiro psi aqui, ó, deixa eu trocar de cor para vocês enxergarem. Essa cor tá boa. Se eu trocar isso aqui por x de x, y de y e z de z, vocês estão vendo que existe uma derivada segunda em relação a x, não é isso? Só que essa derivada ela é parcial. O que isso quer dizer? Que essa derivada ela só vai pegar na parte x. As outras, o y e o z, são constantes, né? Então eles saem da derivação e aí já tem uma derivada só do x. Da mesma forma, quando você for para o y, essa derivada d2dy vai bater apenas na função y. E assim por diante. Então, reescrevendo essa equação aí em cima, a gente vai ter o seguinte, ó. Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2n, que multiplica quem? Vai sair y de y, vai sair z de z, e agora a derivada segunda em relação à função x de x. Beleza, galera? Mais quem? Aí agora vai pegar a parte do y, que é uma derivada segunda. Então, vai sair de dentro da derivada o x de x, o z de z, e a derivada bate apenas no y. dy, 2, né? Y de y. Legal, né? Mas a mesma coisa agora. Vai sair o x de x, agora sai o y de y, e a derivada bate apenas no z. Então, d2, dz2, aí vai ficar o z de z. Tudo isso é igual a energia vezes o π. E quem é o π? É o x de x, é o y, é o y de y, e é o z
de Z. Tá bom. Faltou um parênteses aqui, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos dividir essa equação, galera, pelo produto aí das três funções, tá? Então, dividindo a equação acima por x de x, y de y e z de z. Então, olha só. Quando eu dividir todo mundo por isso, x, y, z, o primeiro pedaço vai cortar y, z, sobra x, certo? O segundo pedaço vai cortar x e z, sobra y. E assim por diante. Então, vamos ficar assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m vai ficar aqui, ó, vai cortar o y e o z, vai sobrar apenas o x, certo, galera? Estão acompanhando aí? Vezes a derivada segunda, d2 de x, né, dx2, aqui é um x de x, mais, segundo termo, dividindo agora por x, y, z. Corta x, corta z, sobra y. Então, 1 sobre y, a função y, vezes a derivada em relação a y dessa função, mais 1 sobre z, né? Derivada segunda de z dessa função z. E olha que legal, o lado direito, ele vai embora. Porque eu estou dividindo por x, y, z. E do lado direito aparece x, y, z. Vai sobrar só a energia. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que o lado direito, ele é uma constante, que é a energia do sistema, né? Se o lado direito é uma constante, ou seja, ele é independente de x, independente de y, independente de z, o lado esquerdo também tem que ser. Beleza? O lado esquerdo tem que ser independente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, ao invés de escrever isso com esse h cortado sobre 2m fatorado, eu vou jogar esse h cortado sobre 2m para dentro. Vai ficar assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vou fazer devagarzinho aqui, ó. 1 sobre x de x. D2 x vezes o x de x. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é menos h cortado ao quadrado sobre 2m. 1 sobre y de y, que multiplica d2, dy2, de y, de y. Mais ou menos, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre z de z, vezes aqui a derivada segunda, do zzão de zzinho. Beleza? Tudo isso é igual a uma constante E. E agora fica claro, galera, por quê?
Porque se o lado direito é uma constante e o lado esquerdo também é uma constante, eu posso falar o seguinte, olha, isso aqui é uma constante associada ao eixo x, isso aqui é uma constante associada ao eixo y, isso aqui é uma constante associada ao eixo z. Como estão associadas as energias, nada mais justo eu chamar isso aqui de EX, isso aqui de EY, isso aqui de EZ. Olha que coisa linda. Então eu tenho uma equação para cada componente, e cada componente vai ter uma energia associada. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Assim, agora eu consigo fazer em uma folha só, dividir em duas, né? Então, assim, eu vou até trocar de cor, galera. Nós vamos ficar com o seguinte, ó. Nós vamos ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2n vezes uma derivada segunda em relação a x do x de x. Isso nada mais vai ser do que o x de x vezes o EX. Lembra que estava escrito lá? Ó, deixa eu voltar lá. Olha só para a parte x. Todo esse cara, né, pretinho aí, é igual ao EX verdinho. Certo? Se você joga o x de x multiplicando o EX, vai dar exatamente aquela equação lá que eu escrevi. E nós vamos fazer isso, galera, para cada um desses trechos, tá? O EX, o EY e o EZ. Eu vou igualar cada termo desse aí. Então, para o eixo y fica menos h cortado ao quadrado sobre 2n, que multiplica com a derivada segunda de y, do y de x, que vai ser igual a um y de y, y de x, ó, y de y, vezes o EY, e a mesma coisa para o eixo z, h cortado ao quadrado, 2n, d2, dz, zzão de zzinho, zzão de zzinho, é y. Pô, é z, né? Não é isso? E, mais legal de tudo. Opa. E o mais legal de tudo isso. Eu sei que o Ezão. Deixa eu fazer um trem direito aqui, né? Bagaceira, menino, olha. Tá bom. O Ezão, que é a energia total, corresponde ao EX mais o EY mais o EZ. Então, olha que genial, galera. A gente saiu de um problema extremamente complexo, de 3 dimensões, com derivadas segundas. A gente conseguiu separar isso de três problemas unidimensionais. E nós sabemos a solução desses 3 problemas unidimensionais. Vocês viram isso na aula passada, ou retrasada, sei lá. A aula passada foi tunelamento, né? Então, vocês viram na aula retrasada. Eu acho que eu escrevi aqui, inclusive, a equação unidimensional, não escrevi? Não escrevi, mas vou escrever aqui, ó. Unidimensionalmente falando, acho que escrevi em algum outro lugar. Vou botar aqui, ó. Unidimensionalmente falando, o que a gente tinha? Deixa eu botar de laranja aqui, ó. A gente tinha o seguinte, galera. A gente tinha aqui menos
h cortado ao quadrado dividido por 2m, derivada segunda em relação a x de um psi de x, tudo isso era igual a uma energia vezes um... Não era isso? Uma energia vezes o psi... Opa, vezes o psi de x. Olha só a diferença que temos agora. Nenhuma, né? Absolutamente e rigorosamente falando, nenhuma. É a mesma equação, só que dividida em 3 pedacinhos. Aí vocês lembram que a solução disso era um seno? Eu não vou fazer de novo tudo isso, porque se você fizer as condições de contorno, né? Psi de zero é igual a... Deixa eu botar aqui o nosso desenho da caixa, para vocês visualizarem. Aqui, ó. A caixa é isso aqui. Então, a partícula, ela está em algum lugar aí dentro, certo? Fora o psi é zero, né? O psi é zero fora da caixa, e dentro da caixa o psi tem 3 componentes. Então, dentro da caixa nós temos um psi de x, y e z, que nós separamos em 3 funções: x de x, y de y e z de z. E essas 3 funções têm solução que nós conhecemos, porque nós já vimos isso, né? No passado. Eu vou até colocar aqui embaixo, ó, em uma dimensão, o psi de x, ele era, já normalizado, tá, galera? Ele era a raiz de 2 sobre L vezes o seno de n pi x sobre L. Vocês lembram disso? Esta era a solução para uma partícula presa num poço unidimensional. A gente fez essa conta. O que vocês vão fazer agora? Agora vocês têm como se fossem 3 poços unidimensionais. Um poço na direção X, um poço na direção Y, um poço na direção Z. E a solução é a mesma. Então, olha só que legal, cara. É por isso que, mesmo que não faça sentido físico você estudar uma dimensão, você tem que estudar uma dimensão. Por quê? Porque quando você extrapola para as outras dimensões, você apenas transporta o que você estudou para dimensões superiores. Beleza? Por isso que a gente começa sempre com uma dimensão. Então, olha que legal que vai acontecer aqui agora. Ó. Vamos misturar as 3 coisas agora. Eu vou escrever isso para vocês. Portanto, está alguém querendo entrar aqui? É a Lara. A 4ª dimensão das ideias, agora que eu vi. Então, portanto, galera, conclusão da historinha de hoje. A solução desse troço pesado aí, a solução, ela é análoga à situação unidimensional. Então, bota assim, ó, ao caso unidimensional.
Como assim, professor? Assim, ó. Quem vai ser a solução de x de x? Ora, vai ser uma amplitude, AX, sem normalizar, né? Vezes o seno de nx, agora eu tenho um número que está associado ao x, né? Vezes πx sobre L. E aí esse nx é aquela história, ele é igual a 1, ou 2, ou 3, e assim por diante. Eu tenho uma solução para o y. Isso vai ser, então, uma amplitude AY, seno de quem? De um NY, vezes o πx sobre L. E aqui nós vamos ficar com NY correndo de 1, 2, 3. E o último é o Z. Um Z de Z, que corresponde a um AZ do seno de NZ πx sobre L. E mesma coisa para o NZ. E aí vocês estão vendo que cada função dessa depende, então, de quem? Do N. Só que cada função, galera, tem um N correspondente. Então, esse aqui, ó, depende de um NX, esse aqui depende de um NY, e esse aqui depende de um NZ. Ok? Então, vocês estão vendo que nada mudou. Tudo continua igual. E quem seria a energia desse sistema? Calma, antes de falar de energia, como é que ficaria, então, a nossa função de onda, né? Então, vou botar aqui, ó. Então, quem seria o psi? Lembra que o psi é o produto dos três, x, y, z, né? X, y, z. Então, vamos com calma. O psi de x, y e z, basta multiplicar todos esses caras aí, todos eles. Aí nós vamos ter ax, ay, az. Esse ax, ay, az eu vou chamar de um A só. Não deixa de ser constante, né? Vezes o produto dos três senos, galera. Seno de nx π x sobre L vezes o seno de ny π y sobre L, beleza? Vezes, falta o último, vou botar aqui embaixo, o seno de nz π z sobre L. Belezinha? Então, vocês têm aí a solução de uma partícula dentro de uma caixa tridimensional. Lá no livro de vocês, ele joga para bidimensional. Então, você tem lá um retângulo, ele chama de curral, tá? O curral bidimensional. Esse curral bidimensional, como é que seria a solução dele? Ó, você esquece o Z.
Então, você vai só até o y. Então, você vai ter aí seno do trem que depende do x, vezes o seno do trem que depende do y. Pronto. Né? E aí, a condição de normalização, galera, não esqueça, se você tiver em 3 dimensões, você tem que integrar no volume. Se você tiver em 2 dimensões, você tem que integrar na área. Beleza? Então, só para ficar claro isso, ó, vou escrever aqui para a gente. A constante de normalização, vamos lá. A constante A é encontrada. Eu acho que vocês já devem ter uma pista, né, de quanto que ela vale. É encontrada integrando quem? A densidade. Psi ao quadrado. Beleza? Então, vamos ver como é que funciona isso. Eu vou integrar, então, o nosso psi ao quadrado, só que agora no volume, galera. Tudo isso tem que ser igual a 1. Integrar no volume quer dizer integrar em dx, dy e dz, né? Então, vou botar aqui, ó, dx, dy, dz. Bom, aí como é que vai ficar? Lembrem que o psi, ele tem 3 pedaços, 3 senos. O A, eu não sei se o A ele é positivo, se ele é complexo, ele é real. Eu vou botar aqui, ó, módulo, então, do A ao quadrado. Não é isso? Aí nós vamos ter uma integral, primeiro, em x. Então, o x, a parede x começa no 0 e termina no L, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha aí. A parede do x começa lá no 0 e termina aqui no L, e assim para todos os outros eixos, tá? O y e o z. Todos eles começam no 0 e terminam no L. Então, nós vamos integrar de 0 a L, por quê? Na real, você integra de menos infinito a mais infinito. Mas como fora da caixa nós não temos probabilidades de encontrar a partícula, então a gente concentra a nossa atenção apenas dentro da caixa. Então a gente vai integrar de 0 até L, nas 3 dimensões, tá? Então ficaria aqui, ó, a parte que depende do x é seno, aí ficaria seno ao quadrado, de quem? Do nx pi x sobre L dx, mais, vamos botar aqui, ó, mais a integral, mais nada, né, vezes. Então, vezes a integral de 0 a L também, do seno ao quadrado de ny pi y, não, esse aqui é fora, sobre o L dy, vezes a parte z, vezes a integral de 0 a L de seno ao quadrado de nz pi z sobre L. Ixi. Dz. Tudo isso é igual a 1, né? Aí você fala, nossa, professor, mas tem que fazer essa conta toda? Tem não, velho. Ó, a gente já fez essa conta. A gente já fez
individualmente para cada um deles, né? Quando a gente fez unidimensionalmente para isso, deu quem? Deu aquele esquema, né? L, raiz de L sobre 2. Não é isso? Só que, na verdade, não deu raiz de L sobre 2, porque está ao quadrado. Então, deu L sobre 2. Aqui, mesma coisa. Deu L sobre 2. E aqui, mesma coisa. Deu L sobre 2. Beleza? A gente já fez essa conta lá atrás. Então, isso quer dizer o seguinte, que o módulo do A ao quadrado vezes... Aí multiplica todo mundo, galera. Vai dar L ao cubo sobre 8, né? Que é 2 ao cubo. Tudo isso é igual a 1. Olha que beleza. A gente acabou de encontrar a constante de normalização. Então, essa constante de normalização, ela fica assim, ó. A ao quadrado é igual a 8 dividido por L ao cubo. Galera, se fossem coisas bidimensionais, aí você só pegava dois pedaços, né? L vezes L, e aí ficaria L ao quadrado sobre 4. Aqui é 3 dimensões. Bom, eu não sei se o A ele é real, mas vamos supor que o A é real. Se o A for real e positivo, porque vocês sabem que a raiz tem mais ou menos, né? Então, se a constante A for positiva, bota só, for real e positiva, o que vai acontecer? Só tirar a raiz quadrada daquele troço lá, né? Você pode deixar as coisas dentro da raiz, não tem problema. Né? A gente pode deixar assim, a raiz quadrada de L ao cubo sobre 8. Não tem problema. Beleza? Essa é a nossa constante. Aí, se você quiser, você volta lá na função e substitui esse Azinho aí. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aí? Digam-me. Alguém se perdeu no caminho? Vocês viram que eu não fiz nada demais do que a gente já tinha feito antes. Nada. A gente apenas fez uma questão puramente separar 3 dimensões em 3 funções e deu 3 equações. Então, deu uma solução para cada coisa e a gente já tinha feito isso, né? Nada, nada, nada de novo. Absolutamente nada de novo. Aqui vão surgir algumas coisas interessantes, tá? Não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas vocês já ouviram falar na palavra degenerescência? A degenerescência ela aparece aqui. Eu não sei se o livro de vocês aborda isso. Mas a degenerescência aparece aqui. Aqui a gente pode ter o que a gente chama de... Como é que fala? Estados degenerados. Estados degenerados. Mas vamos fazer uma aplicação? São 11h23. Dá tempo, né? Vamos fazer uma aplicação disso aí. Dá tempo. Então, exemplo. Ah, eu esqueci de falar da energia, né, cara? Peraí. Pulei energia. Como é que eu separei aqui? Eu pulei. Vamos fazer aqui, ó. A energia, galera, é importante, tá?
a energia fica... Bom, lembrem que a energia ela era nada mais, nada menos do que o EX mais o EY mais o EZ, certo? E, de acordo com as nossas anotações, cada um desses S depende de um N. Então, por exemplo, quem seria o EX? Né? Lá no caso unidimensional, eu não sei se vocês lembram, mas ele era uma coisa assim, né? Era H cortado, era NPH cortado, tudo ao quadrado, sobre 2NL. Então, aqui você teria a mesma coisa. Só que teria um NX ao quadrado, o π ao quadrado, o H cortado ao quadrado, tudo dividido por 2ml. A gente fez essa conta, tá, galera? A gente encontrou essa energia para o caso unidimensional. Só que agora eu vou ter uma dessa para cada coordenada. Então, eu vou ter um EY dado por MY ao quadrado vezes π ao quadrado H cortado sobre 2ml. E ainda tem o EZ, que vai ser o MZ ao quadrado, um π ao quadrado, um H cortado ao quadrado, tudo dividido por 2ml. Pronto, esses três aí correspondem às nossas energias. Se você somar todo mundo, você tem a energia total do problema, ou da partícula. Vou botar aqui embaixo, ó. Soma todo mundo, galera. Todo mundo é igual, né? Vai ficar somando apenas os termos N, X, N, Y, N, Z. Então, eu vou botar entre parênteses, botar em evidência, assim, ó. Π quadrado vezes H cortado ao quadrado, dividido por 2ml, e aí sim, nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Beleza? Então, não mudou nada. A diferença é que agora eu tenho uma energia associada ao eixo x, uma energia associada ao eixo y e uma energia associada ao eixo z. E aí eu vou somar as três energias e isso vai dar a energia total do sistema. Só que agora nós vamos ter algumas coisas novas. Por exemplo, como seria... Eu vou falar disso melhor amanhã, mas só para adiantar algumas coisas. Ó. O que seria o estado fundamental aqui? O estado fundamental aqui, galera, ele corresponde ao que a gente chama de psi 1, 1, 1. O que é isso? Ele é quando todos os n's das três dimensões valem 1. Esse é o estado fundamental. E quanto que daria essa energia? Aí vamos lá, ó. Se você coloca 1 no lugar do nx, 1 no lugar do ny, porque cada um desse aqui, ó, são os n's. Então seria nx igual a 1, ny igual a 1 e o nz igual a 1. Esse é o estado fundamental. Aí soma 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, a energia... Deixa eu fazer aqui nesse cantinho aqui. Deixa eu apagar isso. Então, a energia do estado, por exemplo,
é 1, 1, 1, daria quanto? Daria 3 π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2 ml. Essa, galera, seria a energia do estado fundamental. Né? Eu troquei o Nx por 1, o Ny por 1 e o Nz por 1. Aí somei 1 mais 1 dá 3. Só que agora eu posso fazer excitações da minha partícula, dos estados, para cada eixo. Esse é o grande lance. Então eu posso, por exemplo, agora ter uma energia associada ao seguinte, ó. É 2, 1, 1. O que é isso? Isso é quando o eixo X está no estado excitado, mas os outros dois não. Então, você vai ter o Nx igual a 2. Então, percebam, aqui vai aparecer um 4, aqui vai aparecer um 1 e aqui vai aparecer um 1. Se tu somar 4 mais 1, dá 6. Certo, galera? 6 dividido por 2 lá fora fica 3. Então, fica 3 vezes π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2 ml. Vocês estão enxergando isso? Qual é a relação entre os dois? Aqui não tem o 2, né? Qual é a relação entre o de cima e o de baixo? Vocês conseguem enxergar que o de cima, por exemplo, eu vou falar disso amanhã. 1, 2, 1, 1, ele corresponde a quem? Ele corresponde a duas vezes, né? Duas vezes o E11. Consegue enxergar isso? Se você multiplica por 2, vai ficar 2 vezes 3, 3 dividido por 6, 3 dividido 2 vezes 3 dá 6, 6 dividido por 2 dá o 3 lá de cima. Só que isso, pensa, e se você tiver apenas o estado Y excitado? Aí você tem o E1, 2, 1. Concorda comigo que vai dar a mesma energia? E se você tiver o estado E1, 1, 2? Concorda comigo que vai dar a mesma energia, galera? Só que são estados diferentes. Então, sempre que você tiver estados diferentes que possuam a mesma energia, a gente chama esses estados de estados degenerados. Beleza? É o que nós vamos falar amanhã. E isso quer dizer que eles são indistinguíveis do ponto de física energético, tá? Nós não conseguimos distinguir. Isso aparece por quê? Porque nós estamos lidando com mais dimensões. Tudo bem, galera? Então, olha só, o que nós vamos ter amanhã? Amanhã eu vou falar desses estados degenerados, né, com mais calma, falar um pouquinho mais deles. Vou fazer aplicações e fazer exercícios, tá bom? Porque aí na semana que vem a gente aplica tudo isso ao átomo de hidrogênio, para finalizar o nosso curso de física moderna. Se brincar, quem sabe a gente já não consegue entregar a prova para vocês amanhã, ou semana que vem, né? Deixa eu parar aqui a gravação. Assustei. Calma aí, vamos negociar.